Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Enfim, o texto do novo arcabouço fiscal foi apresentado, mas acabou trazendo aí mais incertezas. A primeira delas é que o novo texto trouxe aí algumas exceções que vão ficar fora das regras de controle fiscal. Além disso, o novo arcabouço fiscal depende muito do aumento das receitas. E essa semana nós tivemos exemplos claros de como isso é difícil. O governo federal voltou atrás na decisão de taxar aí as remessas internacionais entre pessoas físicas de até $50, decisão que tinha sido anunciada pela Receita Federal na semana passada. Essa decisão foi revogada depois da grande repercussão negativa que teve junto principalmente aos consumidores. E isso fez com que o governo federal abrisse mão aí de uma nova arrecadação de cerca de 8,1 bilhões de reais. E você tendo um novo arcabouço fiscal baseado principalmente em novas receitas, isso acabou gerando uma certa insegurança no mercado. Além disso, a dificuldade que o governo federal possa vir a ter para conseguir aprová-lo no Congresso Nacional também ficou evidente. Depois que imagens dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro foram divulgados, imagens de dentro do Palácio do Planalto, onde mostra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto no momento das invasões, essas imagens foram divulgadas aí pela CNN, acabou gerando aí uma grande repercussão negativa. E o governo federal, que até então vinha tentando barrar a CPMI no Congresso Nacional para investigar esses atos, acabou mudando a postura e acabou começando aí a apoiar essa CPMI, que até então vinha sendo apoiada apenas pela oposição, mostrando que, primeiro, o governo ainda não tem uma base no Congresso muito sólida, e, em segundo, sendo implementada essa CPMI, o governo vai precisar dividir as suas atenções. E essas pautas econômicas, como o novo arcabouço fiscal e até mesmo a reforma tributária, podem ficar em segundo plano. Isso fez com que o nosso mercado fosse turbulento essa semana, a bolsa caiu forte e o dólar, que semana passada chegou a fechar aí abaixo dos R$ 5, voltou a subir essa semana. O Ibovespa fechou em queda de 1,96%, enquanto isso o dólar subiu 2,83% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,05. A incerteza gerada em cima do arcabouço fiscal e a sua capacidade de controlar a expansão da dívida pública refletiu também na renda fixa. Os juros futuros subiram essa semana. O DI para janeiro de 24 teve uma alta de 0,16 pontos percentuais e será cotado aos 13,22%. Enquanto isso, a carteira de títulos públicos caiu. O IMA geral encerra com uma queda de 0,69 pontos percentuais. Já os pré-fixados sofreram mais e encerra essa semana com a queda de 1 ponto percentual. A queda do nosso mercado só não foi maior porque Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, durante evento na Inglaterra essa semana, deu declarações de que a política fiscal está indo pelo caminho certo. Além disso, disse que isso pode vir a trazer quedas nas expectativas de inflação e que possa levar a uma queda dos juros, mas não por agora, que é preciso ver quais vão ser os efeitos do novo arcabouço fiscal nas expectativas de inflação. De qualquer forma, essa visão mais otimista de Campos Neto serviu para segurar um pouco a queda do nosso mercado aqui no Brasil. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IBC-BR, considerado uma prévia do PIB, que veio com uma queda de 0,04%, e o anúncio da Petrobras, de que vai cortar em 8,1% o preço do gás natural. A gigante do varejo chinesa Shein também deu uma declaração essa semana em encontro com o ministro Fernando Haddad, que pretende aí nacionalizar 85% da sua produção nos próximos 4 anos, o que deve gerar aí uma maior arrecadação para o governo federal, além de gerar aí cerca de 100 mil empregos aqui no Brasil nos próximos 4 anos. Falando um pouco da China, ela divulgou essa semana o PIB do primeiro trimestre e veio com uma surpresa positiva. O PIB cresceu 4,5%, bem acima daquilo que era esperado pelo mercado,
mostrando que a China não vai ter dificuldades para atingir a sua meta de crescimento para esse ano, que é de 5%, e pode até mesmo superar. O grande porém que fica em relação a essa economia mais aquecida na China é se isso pode trazer alguma expectativa inflacionária mais forte. Mas mesmo assim, no início da semana, a China anunciou a injeção de cerca de 25 bilhões de dólares na economia. Além disso, manteve a sua taxa básica de juros inalterada. Falando agora um pouco da Europa, a inflação no Reino Unido acabou surpreendendo pelo lado negativo. Nos últimos 12 meses veio com um acumulado de 0,10%, apesar de ter desacelerado dos 10,40% registrada no mês anterior, mas mesmo assim veio acima dos 9,8% que era esperado. Já a inflação da zona do euro veio dentro daquilo que era esperado, mas mesmo assim a inflação por lá continua muito forte. Uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 6,8%. Lembrando que lá a meta de inflação deles é de 2%. Até por isso, a ata da última reunião do Banco Central Europeu, que foi divulgada essa semana, trouxe aí a preocupação da zona do euro em relação à crise bancária, que pode aí afetar a questão da inflação e traz incertezas em relação à inflação, podendo até mesmo desacelerar o processo inflacionário. Por outro lado, o Banco Central Europeu enxerga que é preciso manter a trajetória de alta de juros para poder aí conter o avanço dos preços. Isso fez com que o Stoxx 600 lá na Europa fechasse em leve alta essa semana, de 0,45%. Já nos Estados Unidos, as bolsas fecharam todas em queda essa semana. O S&P 500 fechou em queda de 0,10%, a Nasdaq fechou em queda de 0,60% e o Dow Jones fechou em queda de 0,36%. Isso principalmente é devido aos resultados corporativos que decepcionaram, principalmente o da Tesla, que veio abaixo do esperado. Outra notícia do mercado norte-americano vem em relação à Apple, que decidiu aí entrar no mercado financeiro e vai passar a oferecer um serviço de poupança aos usuários de iPhone. A poupança da Apple vai render aí cerca de 4,15% ao ano, o que pode ser muito para o mercado norte-americano. Lembrando que lá grandes bancos, o rendimento da poupança em média ele fica abaixo de 1%. E existem alguns outros bancos intermediários que oferecem rendimentos aí próximo a 3 ou 4%. Então, essa decisão da Apple de oferecer essa poupança com rendimento acima de 4% pode fazer frente aí ao mercado bancário nos Estados Unidos, principalmente dos pequenos e médios bancos, que já estão aí abalados pela crise bancária que nós tivemos aí no começo desse ano. O receio de desaceleração da economia global, principalmente a dos Estados Unidos, fez com que as commodities caíssem bastante essa semana. O petróleo encerra com uma queda de 5,12%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $80,89. Já o minério de ferro caiu 3,33% essa semana, encerra com a tonelada cotada aos $116. Um país onde a crise parece não ter fim é a Argentina. Depois de registrar mais um recorde de inflação, a inflação acumulada nos últimos 12 meses apresenta uma alta de 104,3%. O Banco Central da Argentina decidiu elevar mais uma vez a sua taxa de juros. E agora a sua taxa básica de juros está em surpreendentes 81% ao ano. Para a semana que vem, nós temos a divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação do nosso IGPM e também das taxas de desemprego. E a gente fica aí de olho na tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional e quais vão ser os desdobramentos e se vai haver a instalação aí da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E, acima de tudo, como o governo vai dividir as suas atenções entre essa CPMI e a pauta econômica que é tão importante e necessária para o governo nesse momento. Muito obrigado e até a próxima semana.